Oi, gente, seja bem-vindo ao nosso canal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos estar meditando no Evangelho de João, capítulo 3, o texto que fala sobre Nicodemos e o novo nascimento, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importai-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isto? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel, e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos fazer uma breve meditação sobre este texto. No capítulo 3 do Evangelho de João, ele nos narra um encontro impressionante. Ele nos narra um encontro de alguém que estava impactado, impressionado, embasbacado com o que Jesus estava fazendo naquele período. O capítulo 3 vai nos falar acerca de um homem chamado Nicodemos. Ele já nos introduz dizendo: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. O capítulo 3 já diz quem era ele, que era um homem muito importante. Ele, sendo um fariseu, que, diferente do que as pessoas pensam hoje, que acham que fariseu é alguém que é uma pessoa hipócrita, a ouvir aqueles sermões de Jesus, mas na época não. Um fariseu era alguém separado, era alguém instruído, era alguém sábio para sua época, era alguém estudado, era alguém que conhecia a lei de Deus. E Nicodemos era um desses homens que tinha lido, que tinha visto, estudado a Torá, a lei de Deus, o Antigo Testamento. E diz mais, um dos principais dos judeus, um dos principais daqueles homens que haviam em Israel, era Nicodemos. E Nicodemos foi vendo o que Jesus estava fazendo.
as pregações de Jesus, os milagres de Jesus. E aqueles milagres foram criando em Nicodemos um desejo. Ao ele ver o que Jesus pregava, ao ele ver o que Jesus fazia, foi se criando em Nicodemos um desejo de se encontrar com Jesus, até ele chegar a uma decisão. Só que Nicodemos, sendo um dos principais dos fariseus, dos judeus, ele não tinha, digamos assim, a coragem de ir de dia na frente de todo mundo, porque seria até excomungado, seria estilhaçado no meio dos fariseus, se ele chegasse dizendo que agora acreditava em Jesus, que era dito por aqueles mesmos fariseus que era um hipócrita, era um herege. E Nicodemos tinha esse desejo de se encontrar com Jesus, só que ele não queria e não podia, para ele, se encontrar com Jesus de dia. Então, pela noite, na calada da noite, Nicodemos decide: eu vou me encontrar com Jesus. Ele vai. E esse texto vai nos narrar esse encontro maravilhoso. Porque diz esse texto que quando Jesus e Nicodemos se encontram, este de noite foi ter com Jesus, ele chega e diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de E Nicodemos vem impressionado com Jesus. Ele vem e diz: Senhor, eu sei que tu és enviado de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes, esses milagres. Ele vem impressionado com os milagres que Jesus estava fazendo. E Jesus olha para ele e diz: você está olhando para as coisas materiais, mas eu quero lhe dizer, Nicodemos, que quem não nascer de novo não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos vem até Jesus falar de coisas terrenas, de coisas materiais, de milagre, de cura, de transformação que Jesus realmente fazia na vida daquelas pessoas, mas Jesus vai no íntimo, mas Jesus vai no profundo e diz: Nicodemos, isso aqui é passageiro, Nicodemos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus vem e fala do novo nascimento, porque aqui já se introduz aquela doutrina que diz que o homem é morto em seus delitos e pecados. E Nicodemos, quando escuta essa palavra, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, ele pensa: eu já sou um homem idoso, então eu não posso entrar no reino de Deus, sendo que eu sou um estudioso, sendo que eu sou um fariseu, sou um dos principais dos judeus. Senhor, como é isso? Eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? E Jesus olha e diz: Nicodemos, tu és príncipe Israel, tu és mestre, melhor dizendo, tu és mestre Israel e tu não sabes isso. Ele diz: eu não estou falando de coisa material, eu estou falando de um novo nascimento, ou seja, numa melhor linguagem, nascido do alto. Jesus estava falando do novo nascimento, porque nós nascemos mortos em delitos, em pecados, e precisamos da regeneração, precisamos
do poder de Deus, da metanoia, da transformação do Espírito Santo. Devemos rogar, devemos pedir essa transformação, porque ninguém pode ver o reino de Deus se do alto não nascer de novo. Para não ficar longa essa meditação, eu vou encerrar por aqui. Mas que você pegue esse capítulo 3 e medite na sua casa, estude e veja que você precisa nascer de novo, que você necessita dessa transformação, que você busque, que você fale com Deus, que você ore, que você peça, porque nós precisamos desse nascimento, assim como Nicodemos foi buscar algo material e Jesus diz, olha, Nicodemos, o que eu tenho para te ensinar é maior, é melhor. Que você venha guardar essa palavra em seu coração e meditar em sua casa. Amém.